Oi, pessoal. Retomando a leitura do capítulo 15, com o título A Unção Coletiva, vamos agora para a segunda parte. O subtítulo é O Poder da Unção Coletiva. Podemos receber individualmente a unção e impor as mãos nas pessoas e certa porcentagem delas receberá a cura. A unção coletiva, no entanto, tem um efeito maior. Estava pregando em certa ocasião e parecia que um vento passou pelo edifício. Todos o ouviram e com aquela mesma velocidade, todo pecador lá dentro foi salvo. Todos os desviados foram recuperados. Todos aqueles que não tinham o Espírito Santo ficaram sentados aí, falando em línguas. Todos os enfermos foram curados. Havia uma mulher no auditório que estava deitada numa maca. Já passara por 6 operações e o médico tinha declarado que nenhuma operação adicional surtiria efeito. Fora feito um prognóstico da possibilidade de apenas 6 meses de vida para ela. E 4 daqueles meses já se tinham ido. Ela parecia o quadro da morte. Não passava de um cadáver reduzido a quase nada. Ninguém tinha orado por ela naquela reunião de avivamento. Mas quando aquele vento passou por lá, ela saiu pulando da maca e correu pelos corredores totalmente curada. Havia ali uma outra mulher que pensava ser salva porque era membro da igreja. Quando, porém, o vento soprou por lá, ela ficou salva. Tomou consciência de não ter sido salva antes. Ficou sentada ali, falando em línguas. Quando chegou em casa, tinham desaparecido todas as suas enfermidades físicas. Voltei para lá numa ocasião posterior para dirigir o reavivamento e ela disse: não somente isso, mas também nunca mais toquei no cigarro, nem sequer quis um cigarro. Nunca mais me ocorreu a ideia de fumar. Deus quer que recebamos a unção coletiva que é maior e vamos recebê-la. Ela está a meio passo de distância. Durante um dos nossos seminários a respeito do Espírito Santo, no Centro de Treinamento Bíblico Rema, comecei a ensinar a respeito do Espírito Santo de nós no Novo Testamento e do Espírito Santo sobre nós no batismo do Espírito Santo. Certa noite, quando todos nós estávamos fluindo com o Espírito, o poder de Deus desceu sobre nós e todas as 3.000 pessoas passaram a dançar. Entre nós havia um embaixador africano nas Nações Unidas e até mesmo ele estava dançando no Espírito. Há muitos anos, no movimento pentecostal, tinha visto pessoas dançarem no Espírito. Eu mesmo danço no Espírito às vezes, mas nunca na minha vida tinha visto algo assim. E nada tinha sido preparado nem manipulado. Com demasiada frequência, as pessoas procuram criar um ambiente na carne. Nenhum poder é produzido assim. Pelo contrário, é coisa realmente irritante. Enquanto dançávamos e louvávamos a Deus, as pessoas começaram a receber curas onde quer que estavam. Como se fosse num só estalar de dedos, gente em todas as partes daquele edifício receberam a cura quando aquela unção coletiva começou a funcionar. Havia ali um menino de 12 anos de idade, de muletas, quebrara a perna jogando futebol. Deixou de lado as muletas e veio correndo entre os bancos do auditório. Ele e meu neto ficaram na plataforma chorando e foi curado imediatamente. Não precisei orar pelaquela cura de mais ninguém. Isso porque nós tínhamos tornado como uma só pessoa na adoração. A palavra de Deus manda louvar a Deus nas danças. A música e as danças pertencem a Deus e ao seu povo. O diabo furtou a ambas e as perverteu. Você já notou o local, o lugar que o louvor ocupava no Antigo Testamento? Alguns concordarão. Sim, irmão Reagan, mas aquilo está no Antigo Testamento. Sei disso. É exatamente o que eu queria que vocês dissessem. Se o louvor ocupava um lugar de tanto destaque na adoração e no ministério do Antigo Testamento, quando então viviam nas prefigurações do Novo Testamento, quanto mais destaque o louvor deve ter entre nós. Subtítulo: A oração uníssona. Atos 13, verso 1 e 2.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Esses 5 homens serviam ao Senhor e jejuavam, e isso deu ensejo a uma manifestação do Espírito. Fez surgir uma revelação. Se descobrirmos como eles oravam e se orarmos da mesma maneira, os mesmos resultados serão produzidos. Antes de fazermos essa pesquisa, examinemos também Atos 22. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Atos 22, 17. Aqui, Paulo estava orando e estava em êxtase. Suas orações deram ensejo a uma manifestação do poder de Deus no Espírito Santo. Jesus lhe apareceu e lhe falou: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Atos 22, verso 18. Como Paulo estava orando? De certo, ele orava no seu próprio idioma, mas ele nos ofereceu uma pista em 1 Coríntios 14, 18, quando disse: Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Escreveu para a igreja em Éfeso o seguinte: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Lembre-se que estamos examinando Atos 4, versos 23 e 24. Tenho certeza que algumas daquelas pessoas estavam orando com seu próprio entendimento, mas também tenho certeza que muitas delas estavam orando com seu espírito. Você notou que levantaram a voz e não as vozes? Tenho a certeza que muitos dos irmãos estavam orando em outras línguas. Paulo, quando estava orando no templo e caiu em êxtase, orava no Espírito e não somente com entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. É necessária a oração no Espírito para produzir resultados no Espírito. Em Atos 13, quando Paulo e os demais serviam ao Senhor, como prestavam culto a ele, segundo você acha? Foi com oração e louvor e com cânticos. Efésios 5,19 nos diz: falando vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isto é, servir ao Senhor, não é? Vamos dar um passo a mais. Paulo, escrevendo para a igreja em Colossos, disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Colossenses 3, verso 16. Ele disse: cantando ao Senhor. Você percebe? Podemos ministrar não somente uns aos outros, mas também ao Senhor. Estou com certeza que estavam fazendo assim. Falavam com salmos e hinos, cantavam ao Senhor, serviam ao Senhor, orando no seu próprio idioma e orando em línguas. E ao servirem ao Senhor e jejuarem, o Espírito Santo falou. Veja bem, aquele tipo de oração dá ensejo à manifestação do poder de Deus e do Espírito de Deus. Enquanto esses 5 serviam ao Senhor e jejuavam, estavam orando juntos. Estavam adorando a Deus juntos. Há uma qualidade na oração uníssona. Há uma qualidade no louvor uníssono. Há uma qualidade na adoração a Deus em união. Acho que não foi à toa que o Senhor enviou os discípulos 2 a 2. O próprio Jesus declarou: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, verso 20. Subtítulo: reuniões de avivamento entre os crentes.
No decurso dos 12 anos, quando estava pastoreando, consegui trazer somente uma igreja à condição de união que acho ser correta para uma igreja do Novo Testamento. Os milagres eram coisas corriqueiras. O aspecto sobrenatural estava em manifestação. Naqueles dias, em 1939 e 1940, estávamos no fim da depressão. As coisas eram diferentes. Nossa atendência maior nas igrejas era aos domingos à noite. Veja bem, em 1939, quem tinha uma pratinha podia ver uma sessão do cinema, mas ninguém tinha um tostão. Assim, os pecadores vinham para a igreja, enchia o templo e o terreno ao redor. Não tínhamos ar-condicionado e na primavera, no verão e no outono, as janelas permaneciam abertas. Havia mais pessoas fora do que dentro. Ficavam em pé, formadas em linhas de 12 até 15 de fundo, e todas olhando para dentro, enchendo todo o espaço entre a igreja e a rua. Formavam uma massa compacta olhando para dentro. Nos domingos de manhã, o culto era de um tipo diferente daquela noite. A congregação consistia principalmente de membros da igreja e por isso o culto que eu dirigia passou a ser o que chamei de reunião de reavivamento entre os crentes. Durante a maior parte do tempo, no decurso de alguns anos, eu não pregava. Simplesmente me assentava na plataforma e dizia: vou entregar essa reunião à orientação do Espírito Santo. Aquilo que cada um tem para contribuir ao culto é só levantar-se e fazer a sua parte. Dizia a congregação: quem quiser cantar, quem quiser dançar, quem quiser profetizar e falar em línguas, não tenham medo de errar, pois nós daremos orientação. Ajudaremos e não criticaremos, ajudaremos em amor. Posso afirmar que surgiram alguns dos maiores avanços no Espírito Santo que já se viu. Às vezes cantávamos e louvávamos a Deus, depois ficávamos quietos. Aquelas reuniões às vezes duravam até 13h30 ou 14 horas. Haviam ocasiões em que ficávamos sentados durante 45 até 90 minutos e ninguém se movia. Não tínhamos creche nem salas da escola dominical e nem sequer instalações sanitárias no prédio. Nem por isso deixei de ver o poder de Deus entrar, o Espírito Santo entrar no seu templo. Via entrar a unção e havia santo e reverente temor. Não se tratava do medo do tipo de que alguém sentiria diante de uma cascavel ou um furacão. Aquele santo temor, no entanto, vinha sobre nós. Ninguém falava uma palavra sequer. Nenhuma criança chorava. Seria possível escutar se uma alfinete caísse no chão. Parecia que todos tinham medo de se mexer. A glória entrava. Dava a impressão de ser tão sólido que alguém poderia cortar um pedaço e levar para casa. Havia ali um homem que não era salvo e trazia a esposa para a escola dominical e ao culto. Depois saía e ia de carro para outra cidade, para outra parte da cidade. Voltava para buscar a esposa ao meio-dia. Certo dia, no entanto, parou o carro no estacionamento ao lado da igreja e não conseguiu ouvir nada. Saiu do carro e aproximou-se da janela. Posteriormente contou: sabia que todas as pessoas estavam ali, porque todos os carros estavam no estacionamento. Pensei, porém, será que o arrebatamento já aconteceu? Não duvidava que, ao olhar pela janela, veria que a igreja estava vazia. Olhou, porém, e todos estavam sentados ali dentro. Entrou rapidamente e sentou num banco de trás. No banco de trás. Ficamos sentados ali durante mais uns 10 minutos e ninguém falou nada. De repente, simplesmente sentado ali, começou a tremer. Então, levantou-se do banco e, andando pelo corredor, veio para a frente tremendo da cabeça até os pés. Caiu diante do altar e clamou a Deus. Ninguém foi para o banco dos convertidos a fim de orar com ele. Simplesmente ficamos sentados ali. Falei: foi Deus quem começou a obra, ele a completará. Muitas vezes, nossos problemas é que nos interpomos e atrapalhamos.
Meu irmão mais jovem, com apenas 16 ou 17 anos de idade, veio visitar-nos certa vez no verão. Por mera cortesia, vinha aos cultos. Compareceu numa das reuniões de avivamento entre os crentes. De repente, sentado na sua cadeira, começou a tremer. Levantou-se e foi tremendo até ao banco dos convertidos. Foi salvo e falou em outras línguas. Simplesmente o deixamos ir até lá. Nem sequer oramos com ele. Deus começara a obra e deixamos que ele a completasse. Vi acontecer assim em várias ocasiões. Se porventura um pecador entrasse em 99% das vezes, ficava salvo sem ninguém lhe falar uma palavra sequer. Devemos ter manifestações do Espírito Santo assim. Em anos passados, na Igreja Metodista, havia manifestações assim. Nas campanhas de reavivamentos dirigidas por Charles Finney, o poder de Deus vinha sobre os pecadores e estes caíam. Aquilo que é milagroso, sobrenatural, atrai a atenção das pessoas, mas nunca consegui levar a maioria das igrejas que pastoreei àquela condição de união, aquela condição de transbordar no Espírito, aquela condição de louvar a Deus. Creio que Deus quer que voltemos àquela condição. Estou esperando ansiosamente em escala maior, como o acampamento de reavivamento em Tulsa, frequentada por 20.000 pessoas, nos quais o poder de Deus passará como enxurrada e não precisaremos formar filas para a cura divina. Todos simplesmente voltarão para casa curados. Todos que não tiverem o Espírito Santo voltarão para casa falando em línguas. Todos os não salvos voltarão salvos para casa por causa do seu poder e da presença. Cheguei de volta a Tulsa certa vez, depois de ter dirigido algumas campanhas em Denver, e recebi uma carta de uma mulher que disse: Irmão Reagan, meu marido e eu queremos lhe dar um relatório favorável. Consegui levar meu marido a uma das suas campanhas. Ele não era salvo e sofria de graves problemas cardíacos. Os cardiologistas disseram que ele viveria no máximo ainda 6 meses. Ele queria levá-lo à salvação. Aliás, ela queria levá-lo à salvação. Amava seu marido. E ela disse: continuei insistindo, sempre trazendo o assunto à tona. Finalmente, consegui levá-lo a uma campanha. Quando chegamos ali, o auditório estava cheio. Subi até a galeria, era pesado para seu coração, mas acabamos chegando ali e pegamos os 2 últimos assentos livres. Fiquei tão envergonhada. Ele falava bem alto enquanto você pregava e dizia: não creio numa única palavra disso. Não tenho o mínimo conteúdo. Aliás, não tem o mínimo conteúdo. As pessoas em derredor mandavam-nos ficar quietos. Fiquei tão envergonhada que escondi o rosto. Às vezes, ele quase xingava, empregava linguagem pavorosa. Então, você começou a impor as mãos nas pessoas e começavam a cair debaixo do poder. Ele disse: não passa de hipnotismo, não é nada mais do que isso. Agora segue aqui aquilo que ela não sabia. Vou contar-lhe o meu lado da história. Enquanto impunha as mãos nas pessoas na fila da cura divina, vi a nuvem da glória entrar rolando. Parece as ondas do mar, mas é uma nuvem. Via aproximando-se e voltei para a plataforma, porque se eu tivesse entrado dentro dela, teria caído com os demais. A nuvem desceu diretamente sobre as cabeças dos assistentes e então simplesmente fiz um gesto com a mão e todos caíram como dominós. A mulher que escreveu a carta disse então: você tinha descido até a metade da segunda fila da cura divina, quando de repente você voltou para trás da segunda fila da cura divina, quando de repente você voltou para trás. Abre parêntese. Foi quando voltei para a plataforma. Fecha parêntese. Meu marido disse: está passando por mim, está passando por mim, está me cobrindo inteiramente. Ela acrescentou: perguntei-lhe: o que está passando por você? Respondeu: aquele poder a respeito do qual você fala, e foi curado imediatamente.
A mulher escreveu ainda: quero que você saiba alguma coisa. Ele não somente ganhou um novo coração físico, como ganhou um coração espiritual. E um novo homem. Creio que assim poderá acontecer mais frequentemente e não apenas em poucos incidentes isolados. A glória poderá manifestar-se. Essa mulher disse que o marido voltou ao cardiologista e que este disse: uma coisa eu digo, alguém lá em cima gosta de você. Você recebeu um coração novinho em folha. O coração dele funcionava perfeitamente. A glória de Deus encher o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você não discerne e compreende que a totalidade da igreja em Corinto, a totalidade da igreja aqui ou em qualquer outro lugar. Você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você coletivamente, como a igreja e também individualmente. Deve ter a expectativa dele se manifestar. Esperamos que ele faça aquilo que ele disse que faria. Ele nos ensinará e nos guiará. Esperamos do pastor que ele seja ungido e nos queixamos se ele não tem a unção, não é verdade? Mas o que dizemos a respeito das nossas responsabilidades como membros da casa de Deus, daquele corpo de Deus? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.